onde nós vamos falar sobre o famosíssimo disco rígido, que também pode ser chamado de hard disk, ou ainda em algumas provas pode aparecer com as siglas HD ou ainda HDD, que é a sigla de Hard Drive Disk. Então, disco rígido, hard disk, HD ou HDD, estamos falando sobre o mesmo assunto em relação a um dispositivo de armazenamento de dados, porque é isso que o disco rígido é. Aí eu mostro para vocês a imagem de um disco rígido de 2 terabytes, aproximadamente 2 trilhões de bytes, o que é bem comum hoje em dia como capacidade de armazenamento desse dispositivo. Então vamos lá, teoricamente disco rígido é um dispositivo de armazenamento destinado a grande quantidade de dados. Então as provas sugerem se ele armazena um grande volume de dados, sim, uma grande quantidade, um grande volume de dados, já hoje em dia na casa dos terabytes, na casa dos trilhões de bytes, embora ainda existam discos rígidos remanescentes na casa dos gigabytes, na casa dos bilhões de bytes, né? Bem, uma coisa importante que é bem técnica e nós temos que saber, um disco rígido ele tem um armazenamento não volátil. Quando o armazenamento em informática é dito não volátil, isso quer dizer que ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Quer dizer, eu desligo o meu computador e os dados armazenados no disco rígido continuam lá armazenados. Eles não são perdidos quando há ausência de energia elétrica ou quando eu desligo o meu computador. Isso é indicação de que ele é não volátil, certo? Outro ponto, a tecnologia empregada pelo disco rígido para fazer a gravação e também a leitura dos dados é chamado isso de armazenamento magnético. Então o disco rígido é um dispositivo de armazenamento magnético. Isso a gente já vai descobrir porque ele usa magneto-ímãs para fazer a gravação e a leitura na superfície dos discos daquele disco rígido. Quando eu digo discos do disco rígido é porque um disco rígido pode ter mais de um disco dentro lá do seu envoltório, dentro do seu encapsulamento, né? Bem, aí eu abri para vocês agora, aqui é o disco rígido fechado, pessoal. Quando a gente abre o disco rígido, o que não deve ser feito, já digo, isso aqui é só uma demonstração, porque se você tentar abrir o seu disco rígido vai causar algum dano, então aqui eu abri apenas para demonstração. A gente percebe aqui os discos rígidos, os discos magnéticos dentro aqui desse envoltório, desse encapsulamento dessa unidade. E aqui nós temos um braço e aqui na ponta nós temos um magneto, um ímã, que à medida que esses discos giram em alta rotação, esse braço fica se movendo e esse magneto, esse ímã, é quem fica realizando a leitura e a gravação dos dados na superfície desses discos do disco rígido. Então aqui ficou bem claro porque a gente conseguiu aqui abrir o disco rígido e mostrar para vocês. O disco rígido, então, por armazenar dados, ele é um dispositivo de memória. Se a prova sugerir que memória é a memória do disco rígido, ele é um dispositivo de armazenamento magnético, isso a gente já sabe, mas a gente chama ele de memória secundária. Isso porque ele não é a memória principal do computador, a memória principal é a memória RAM. Mas o disco rígido, então, não é a memória principal, é a memória secundária. Ele também pode ser chamado de memória auxiliar, porque ele auxilia o armazenamento dos dados do usuário no seu dia a dia, no seu cotidiano, o armazenamento dos programas e arquivos do usuário, por isso memória auxiliar. E ele também é memória de massa. O termo memória de massa vem pela ideia de que ele armazena uma grande quantidade de dados, quer dizer, um grande volume de dados. E isso indica que ele é memória de massa. Portanto, em provas de concurso, indicar que o disco rígido ele é a memória secundária, está certo, que ele é memória auxiliar, está certo, ou que ele é memória de massa. Esses 3 itens designados aí para a memória do disco rígido e a sua classificação. Capacidade de armazenamento aí, pessoal, é bem variável, depende de cada modelo de disco rígido, mas a gente pode dizer que hoje em dia os modelos mais comuns de disco rígido no mercado giram na casa dos terabytes, embora, como eu disse, existem discos rígidos na casa dos gigabytes. Lembrando que giga significa bilhões e tera significa trilhões. Então, de repente, eu tenho um disco rígido de 1, 2, 4, 8, 16 terabytes. Imagina, 16 trilhões de bytes, o que é uma capacidade bem possível de ser encontrado em discos rígidos do mercado hoje em dia, até mais do que isso, né? Então, aqui são valores mais comuns para o que a gente vive hoje, certo? Os discos rígidos, pessoal, eles giram em rotações bem altas. Quando eu disse que aquele disco girava em alta rotação, isso é medido em RPM, que nós chamamos de rotações por minuto. E os discos rígidos mais encontrados no mercado podem variar esse RPM de 5.400,
7.200, 10.000, até 15.000 RPM. Imagina, 15.000 rotações por minuto. Imagina, num minuto faz 15.000 rotações aqueles discos do disco rígido, então giram em alta rotação. Isso acaba definindo a velocidade com que esses dados serão gravados no disco rígido e também a posterior leitura desses dados que lá estão armazenados no disco rígido, né? Bem, para conectar disco rígido no computador, existem vários tipos de conexões internas e externas. Por exemplo, um padrão dos mais utilizados para discos rígidos internos hoje em dia é o padrão chamado SATA, que também pode ser chamado de Serial ATA. Existe alguns mais antigos, como o caso do IDE ou ATA, que é um padrão mais antigo, o SCSI, que também é um padrão mais antigo, Fiber Channel, que é um padrão mais recente, assim como o SATA. Esse Fiber Channel é usado em discos rígidos de alta velocidade. E também tem discos rígidos com conexões externas, aqueles discos rígidos externos que ficam fora do gabinete, que podem ser conectados através tanto do padrão USB, que é bem utilizado, como também de conexões eSATA, que é um SATA externo e que fica disponível em alguns computadores, como eu disse, para conectar discos rígidos, nesse caso externos, aqueles que ficam fora do gabinete, né? Aqui eu mostro para vocês uma placa-mãe e aqui eu vou mostrar algumas conexões bem típicas para disco rígido. Aqui eu mostro a conexão SATA, são esses conectores ali, ó, só para vocês conhecerem visualmente como são os conectores SATA. Aqui nós temos conector chamado de IDE, que é mais antigo, era usado muito há anos atrás como um padrão para conectar discos rígidos, hoje não é mais utilizado, pelo menos não nos novos discos rígidos, só em discos rígidos antigos, né? Aqui eu também mostro para vocês a parte da formatação agora, porque quando perguntam como formatar um disco rígido, depende de que formatação nós estamos falando, porque a formatação física do disco rígido, essa é realizada pelo fabricante daquele disco rígido, certo? A formatação chamada de física. Já a formatação lógica, essa pode ser realizada pelo próprio usuário. Então, quando alguém diz assim, algum usuário diz, eu vou formatar o meu disco rígido, isso é formatação lógica, porque a formatação física, vou repetir, essa é feita pelo fabricante e quando a gente adquire um disco rígido, ele já vem formatado fisicamente de fábrica. Nessa formatação física, que como eu disse, é feita pelo fabricante, já vem pronta de fábrica, são criadas algumas coisas. Então lá, os dados são armazenados e encontrados pelo sistema nessas unidades através da localização do que a gente chama de setores, trilhas e cilindros. E a formatação física se dedica em primeiro lugar a isso, a criar determinadas trilhas, subdividir essas trilhas em vários setores e agrupar essas várias trilhas no que a gente chama de cilindros. Então a definição de setores, a definição de trilhas, definição de cilindros daquele disco rígido, isso é uma definição do fabricante na formatação física desse disco rígido. Eu trouxe aqui na imagem para vocês enxergarem, pessoal, até a ideia visual de uma superfície de um disco rígido para a gente identificar as trilhas, os setores e os cilindros. Observa, aqui nesse círculo concêntrico amarelo que eu acabei de colocar aqui é a ideia de uma trilha. Então, trilhas são esses círculos concêntricos do disco rígido. Aqui eu destaquei uma trilha de um disco rígido para demonstrar. Claro, num diagrama de demonstração, né? Essas trilhas, elas são subdivididas em pequenas porções que nós chamamos de setores. E cada setor de um disco rígido possui 512 bytes. Então existem as trilhas, que são os círculos concêntricos, que são subdivididas em pequenas porções que nós chamamos de setores, e cada setor possui 512 bytes. Outra informação importante é que, como normalmente um disco rígido apresenta vários discos naquele mesmo envoltório, naquele mesmo encapsulamento, então trilhas de mesma posição em diferentes discos daquele disco rígido, nós chamamos de cilindro. Então, cilindro é um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. Então, várias trilhas acabam formando um determinado cilindro, como a gente viu ali na imagem. Então, só para resumir de novo, na formatação física, então, são criadas as
trilhas, que são esses círculos concêntricos aqui. São subdivididas essas trilhas em pequenas porções chamadas setores de 512 bytes e um conjunto de trilhas de mesma posição em diferentes discos do disco rígido. É isso que nós chamamos de cilindro. Então aí a gente conseguiu visualmente identificar trilhas, setores e cilindros de um disco rígido, né? Perfeito, pessoal. Bem interessante a gente debater isso, conhecer, né? Uma outra coisa importante são os chamados setores defeituosos que podem aparecer ao longo da utilização de um disco rígido. Esses setores defeituosos são chamados de bad blocks. Então, os bad blocks são os setores defeituosos de um disco rígido, se assim uma questão de prova perguntar. Qual é o nome dado aos setores defeituosos que vão surgindo à medida que o usuário vai utilizando um disco rígido? Bem, são os chamados bad blocks, não esquece mais esse termo, né? Na formatação lógica, aquela formatação que é feita pelo próprio usuário, porque a formatação física a gente já falou, isso quem faz é o fabricante. A formatação lógica, aquela que é definida pelo próprio usuário, nós temos que lembrar, primeira coisa, o sistema de particionamento. Quando a gente vai formatar um disco rígido, nesse ato de realizar a formatação lógica, nós vamos definir para uma ou mais partições para um disco rígido. Por exemplo, se eu definir o meu disco rígido com 2 partições, pode ser que uma partição vai ficar identificada lá no Windows como unidade C e a outra partição, de repente, ficou identificada como unidade D. Isso porque uma partição é uma parte de um disco físico que funciona como se fosse um disco fisicamente separado. Então lá no Windows ele diz, essa aqui é a unidade C, essa aqui é a unidade D. Parece que eu tenho 2 discos rígidos, unidade C e unidade D, mas na verdade lá eu tenho um disco rígido só que foi particionado, onde uma partição ficou identificada como unidade C e a outra partição ficou identificada como unidade D. Isso é normal, a gente formata a parte lógica do disco rígido definindo uma ou mais partições, certo? Outra coisa importante, então aqui no meu caso eu dei a ideia de como se fossem 2 partições ali, uma partição sendo identificada como unidade C e a outra partição sendo identificada como a minha unidade D, né? Nessa formatação lógica, a gente costuma também definir o que a gente chama de sistema de arquivos. O sistema de arquivos é a forma de organização de dados em uma unidade de armazenamento, como no caso do disco rígido. Então nós precisamos de um sistema de arquivos para que o sistema operacional Windows, por exemplo, ou Linux, seja capaz de saber como ele vai gravar, ler, armazenar e organizar os dados dentro daquela unidade, dentro daquele disco rígido. Então nós vamos definir também qual é o sistema de arquivos que vamos utilizar. Por exemplo, quem usa o sistema operacional Windows, é muito comum utilizar o sistema de arquivos NTFS, embora existam outros, como o FAT, FAT32, mas o NTFS é um dos principais sistemas de arquivos usados para discos rígidos dentro aí do sistema operacional Windows, né? Outra coisa, sistema de arquivos, que é o padrão que o sistema operacional vai usar para gravar, para armazenar e ler os dados numa unidade, ele pertence à formatação lógica. Então, tanto o particionamento como a definição do sistema de arquivos são elementos que pertencem à formatação lógica do disco rígido. Outra coisa, como eu disse, existem vários sistemas de arquivos e isso depende de cada sistema operacional. No Windows, eu poderia dizer que NTFS, FAT32, EXFAT são alguns dos principais exemplos de sistemas de arquivos que nós usamos para unidades de armazenamento, principalmente aí para unidades de disco rígido dentro do Windows. Embora, se eu for pegar o Linux, por exemplo, existem outros tipos de sistemas de arquivos, como o ext2, 3, 4, o ReiserFS. Esses são alguns exemplos de sistemas de arquivos usados no sistema operacional Linux. Então isso vai variar de sistema operacional para sistema operacional. Bem, na formatação lógica, o usuário também vai definir o que a gente chama de tamanho do cluster, ou ainda que pode ser chamado o tamanho do cluster, observa aqui embaixo, de tamanho da unidade de alocação. É a mesma coisa, tamanho do cluster ou tamanho da unidade de alocação. No armazenamento de dados, o tamanho do cluster define a menor quantidade de espaço em disco que pode ser alocada para manter um arquivo. Isso quer dizer que se eu definir como o tamanho da unidade de alocação, o tamanho do cluster, 4.096 bytes, e eu gravar um arquivo de 100 bytes, ele vai ocupar 4.096 bytes, porque ele ocupa no mínimo o tamanho de um cluster, o tamanho de uma unidade de alocação, né? Vamos fazer uma revisão aqui, pessoal, sobre o disco rígido. Vamos fazer aqui uma revisão bem interessante aqui. O disco rígido, então, pode ser chamado de HD ou HDD, Hard Drive Disk ou Hard Disk Drive, é um dispositivo de armazenamento de dados
Ele possui armazenamento magnético. Tem que lembrar também que ele não é volátil, né? Que o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado. A capacidade usual dos discos rígidos gira na casa dos gigabytes ou terabytes, embora o mais comum atualmente é na casa dos terabytes. Ele também possui aí a sua velocidade medida. Uma das medidas para verificar a velocidade de rotação dos discos rígidos é o chamado RPM, que são as rotações por minuto, que podem ser aí de 5.400, 7.200, 10, 15.000 RPM, 15.000 rotações por minuto. Quanto mais rápido, quanto maior esse RPM, mais rápido para fazer a gravação e a leitura dos dados no disco rígido. Ele também pode ser chamado de memória, e aí os termos mais utilizados para indicar o disco rígido como memória é memória de massa, memória secundária ou ainda memória auxiliar, certo? Perfeito, pessoal. Agora nós vamos então para questões sobre esses assuntos do disco rígido. Acompanha comigo a leitura da primeira questão que dizia: a expressão unidade de disco rígido de 750 GB, abre parênteses, 7.200 RPM, fecha parênteses, refere-se a uma unidade de disco com capacidade de armazenamento para 750 GB, que possui velocidade de 7.200 rotações por minuto, certo ou errado? Então vamos lá, aqui ele queria que vocês soubessem o significado dessas siglas. GB é justamente gigabytes, isso porque o B está maiúsculo, se fosse B minúsculo seria gigabit, mas quando o B está maiúsculo abreviado é byte, então 750 GB é 750 gigabytes, como bem descreve a questão, quer dizer uma capacidade de aproximadamente 750 bilhões de bytes. E 7.200 RPM, RPM significa rotações por minuto e é um indício da velocidade de gravação e leitura dos dados naquele disco rígido. Então aqui ele diz 750 GB, está certo, e que possui velocidade de 7.200 rotações por minuto, o que também está certo, corretíssimo para essas siglas associadas aí ao disco rígido nesta questão. Vamos lá, resolvendo mais uma questão comigo. Acompanhe a leitura da próxima. Diz assim: o disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento empregado em computadores. São exemplos de tipos de conexões de disco rígido. Importante perceber aqui, pessoal, ele não está dizendo que o disco rígido é a memória principal, porque ele não é. Ele está dizendo que o disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento. E aí eu tenho que concordar, porque naqueles computadores onde tem disco rígido, tem alguns que não tem, mas aqueles onde tem disco rígido, o disco rígido é o principal dispositivo de armazenamento, porque ele armazena a maior quantidade de dados. Mas ele não é a memória principal. A memória principal é a memória RAM. Ele é memória secundária, mas é o principal dispositivo de armazenamento quando está instalado num computador, né? Aí ele diz, são exemplos de tipos de conexão de disco rígido. Bem, a gente viu várias conexões. Por exemplo, USB tem? Tem, para disco rígido externo. E serial ATA, que é o SATA? Tem também. Então a letra A de América já indica tipos de conexão para disco rígido. VGA não é para disco rígido, VGA é para monitor de computador. IDE é para disco rígido, só disco rígido mais antigo. HDMI não é para disco rígido, é para monitor também. SATA é para disco rígido. FAT32 é um sistema de arquivos, portanto é o sistema de arquivos que o disco rígido pode usar, não é um exemplo de conexão. Então FAT32 é um sistema de arquivos, não é um padrão de conexão, e USB é um padrão de conexão sim para disco rígido externo. Então a única alternativa aqui, que tinha dois tipos de conexão, que era o que a questão queria, era o USB e serial ATA da letra A de América. A letra D não era correta, porque embora FAT32 seja usado em discos rígidos, não é tipo de conexão. FAT32, vou repetir, é sistema de arquivos, assim como NTFS é um outro exemplo de sistema de arquivos também. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo, tá ficando bom, cheio de questões sobre disco rígido. A formatação física de um disco rígido é realizada na fábrica ao final do processo de fabricação, consistindo basicamente em dividir o disco virgem em, letra A, diversos arquivos fragmentados, letra B, mídias, superfícies e cabeçotes, letra C, trilhas, setores e cilindros, letra D, várias partições e a letra E, diversos volumes. Bem, pessoal, a gente aprendeu isso aqui na aula. Quando existe a formatação física de um disco rígido, que é feita pelo fabricante, ele cria lá trilhas, subdivide as trilhas em setores e o conjunto de trilhas com seus setores formam os cilindros. Então aqui a resposta é que essa formatação física, ela vai basicamente dividir o disco virgem, quer dizer, o disco que ainda não foi formatado fisicamente, em trilhas, setores e cilindros, como estava bem descrito ali na letra C de Canadá, que então de fato é o gabarito e a resposta desta questão.